Hallo Leute, willkommen zu Ihrer Deutschstunde. Heute lernen wir die Berufe auf Deutsch. Fala galera, seja muito bem-vindo à sua aula de alemão. E hoje nós vamos aprender sobre as profissões no idioma alemão. Então já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas semanais às segundas, quartas e sextas-feiras. E vamos lá, los geht's! No alemão, as profissões nós dizemos die Berufe, ok? Bom, uma coisa que eu quero que você saiba aqui é que quando nós tratando de profissões que estão no masculino, né, o jornalista, o professor, nós vamos utilizar sempre o artigo der, que em alemão é o artigo masculino, ok? Sempre que for uma profissão no masculino, utilizaremos o artigo der, ok? Partindo desse pressuposto, vamos lá. Como que eu digo o garçom? Nós dizemos der Kellner. Atenção que esse R no final vai ter som de A. Der Kellner. Der Kellner, o garçom. Der Lehrer, o professor. Mais uma vez, der Lehrer, o professor. Temos também o que, Leute? O engenheiro, que em alemão a gente fala der Ingenieur. Der Ingenieur. Der Ingenieur, então, é o engenheiro. O que nós temos mais? Nós temos o cozinheiro, que em alemão a gente fala der Koch. Der Koch, o engenheiro. Desculpa, o cozinheiro. Meu Deus, até eu tô me confundindo, são tantas profissões. Bom, mas vamos lá. Nós temos também der Mechaniker, o mecânico, tá? Lembrando que a gente utilizou aqui o artigo der. E uma coisa que eu quero falar para vocês é, vocês não precisam aprender todas as profissões agora, porque são muitas em alemão. Foque em aprender algumas, talvez você consiga memorizar, lembrar de todas que eu te apresentei aqui. Ou talvez você não consiga de primeira vez, né? Não consiga lembrar de todas, mas o importante, selecione uma, selecione duas profissões que você quer lembrar, selecione a sua profissão, caso ela esteja aqui, né? E lembre dessas daí, não tente decorar tudo de uma vez se você não consegue. Faça da melhor maneira possível, tá? Você não vai aprender tudo de um dia para o outro. Bom, vamos lá, agora a gente vai ver as profissões no feminino em alemão. Bom, Dudu, e como que eu vou fazer para colocar uma profissão no gênero feminino? Bom, para formar um feminino das profissões em alemão, basta a gente colocar o artigo die antes da palavra, né? Porque lembra que a gente estava utilizando o artigo der, que é masculino? Então, se eu quero falar a profissão no gênero feminino, eu coloco o artigo feminino, que em alemão é die, antes da profissão, né? Então, die antes da palavra. Tá, Dudu, é só isso? Não, além de nós adicionarmos o die antes da palavra, nós vamos colocar o IN no final da palavra já existente. Então, vamos adicionar o IN no final, juntinho ali da palavra, né? Por exemplo, vamos lá aos exemplos. Primeiro exemplo ali, galera. Der Lehrer é o professor. Se eu quero falar a professora, o que que eu faço? Em vez de eu utilizar o artigo der, eu coloco o artigo die. Beleza? Die Lehrer? Não, não. Vai ficar die Lehrerin. Die Lehrerin. Por quê? Porque eu tenho que colocar o IN no final. Então lembre-se, trocamos o artigo de der vira die, que é o feminino em alemão. E aí no finalzinho a gente vai colocar o IN, die Lehrerin, a professora. Vamos a mais um exemplo. Der Kellner, o garçom. Se eu quero falar a garçonete, como que eu faço? Eu coloco die e adiciono o IN, o que está em rosa ali para vocês. Fica então die Kellnerin, die Kellnerin. Então percebe que não é difícil, basta nós adicionarmos o die antes da palavra e o IN no final da palavra. E nós já formamos então o feminino. Vamos a mais um exemplo. Der Journalist. Como que eu falo a jornalista? Basta eu adicionar o die antes e o IN no final. Então fica die Journalistin. Die Journalistin. Ou seja, nós só adicionamos o IN no final e o die antes. Porém, há algumas exceções que não se enquadram nas regras, né? Por exemplo, der Arzt. Quando nós vamos formar o feminino, além de nós mudarmos o artigo, né, colocando o artigo die feminino em alemão,
e adicionar o IN no final, há algumas palavras que vão ter outras mudanças. Por exemplo, nós vemos aqui que o médico em alemão é der Arzt, correto? Para formar o plural, além de fazer o que nós já vimos anteriormente, eu vou colocar uma trema em cima do A. Para quem não sabe o que é a trema, é esses dois pontinhos que estão ali em cima do A, que está em rosa. Então, muda a pronúncia também. Então, o feminino, no caso, a médica, fica die Ärztin, ok? Então, der Arzt, o médico, e die Ärztin, a médica. Outro exemplo, der Koch, o cozinheiro. Para formar o feminino, além de a gente usar aquela regra que nós aprendemos anteriormente, nós vamos adicionar uma trema no O. Então, der Koch, o cozinheiro. Como que eu faço para falar a cozinheira? Eu falo die Küchen, die Küchen. A cozinheira, então, die Küchen, ok? Bom, em alemão existem várias regras, né, galera? Então, o importante é você aprender a regra, que com a regra você consegue formar várias profissões. E há também as exceções, que você aprende com o tempo. Você não vai aprender todas as exceções de uma vez, mas aqui eu trouxe duas para você ir se acostumando. O alemão, ele é muito lógico, é um idioma muito lógico, muitas regras. Depois que você aprende, fica fácil, ok? Mas há as exceções como em qualquer outra língua, beleza? Bom, galera, essa foi a aula. Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. E se ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários ou mandar uma DM lá no meu Instagram, @alemãocomdudu, e a sua dúvida vai ser respondida. Eu vou sanar essa sua dúvida, ok? Das ist alles. Vielen Dank, Leute, und bis zum nächsten Unterricht.